Meu nome é Gabriela Oliveira, tenho 33 anos, e aprendi da pior forma possível que algumas pessoas medem seu valor pelo tamanho da sua conta bancária e não pelo tamanho do seu coração. Foi em uma sala de audiência no Fórum da Comarca de Campinas que minha sogra me chamou de simples doméstica, rindo alto como se minha profissão fosse uma piada. O que ela não esperava era que o médico presente naquela sala interrompesse tudo para revelar uma verdade que eu tinha guardado por anos. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A sala de audiências do Fórum de Campinas estava abafada naquela quinta-feira de março. O ar-condicionado tinha pifado 2 semanas antes e ainda não havia sido consertado. Eu estava sentada em um dos bancos de madeira, usando uma calça jeans simples e uma blusa branca de algodão que tinha comprado em uma loja de departamento do centro. Meu cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo baixo, sem maquiagem além de um batom nude discreto. Ao meu lado, meu marido Rafael segurava minha mão com força, os dedos entrelaçados nos meus como se tivesse medo de que eu fugisse dali. Do outro lado da sala, minha sogra Letícia estava sentada com a postura ereta de quem frequenta aulas de etiqueta desde criança. Ela usava um conjunto de linho bege caríssimo, sapatos italianos e um colar de pérolas que provavelmente custava mais do que um carro popular. Aos 62 anos, ela mantinha o cabelo loiro platinado impecavelmente arrumado e as unhas sempre feitas em salões de luxo do Cambuí. Ao lado dela estava seu advogado particular, Dr. Mendes, um homem de 50 e poucos anos com ternos sob medida, e uma pasta de couro legítimo que ele abria e fechava constantemente, como um tique nervoso. A disputa judicial era sobre a guarda temporária do meu filho Miguel, de apenas 2 anos. Letícia tinha entrado com uma ação alegando que eu não tinha condições financeiras adequadas para criar a criança. Rafael e eu morávamos em um apartamento alugado de 2 quartos no bairro Jardim Proença, enquanto ela vivia em uma mansão de 3 andares no Cambuí, o bairro mais nobre da cidade. Para ela, isso era prova suficiente de que o neto dela merecia estar sob seus cuidados. O juiz era um homem de aproximadamente 55 anos, cabelos grisalhos começando a ficar ralos no topo da cabeça, óculos de grau com armação discreta. Ele folheava os documentos do processo com expressão neutra, aquele tipo de neutralidade profissional que juízes desenvolvem depois de anos vendo o pior da natureza humana desfilar em suas salas. Ao lado dele, a escrivã digitava silenciosamente em seu computador, registrando cada palavra dita naquela sala. Também estava presente o Dr. Paulo Mendonça, um pediatra renomado de Campinas que Letícia havia contratado como testemunha especializada. Ele tinha cerca de 45 anos, cabelos castanhos bem cortados, jaleco branco por cima de uma camisa social azul clara. Sua presença ali era para atestar que crianças precisam de estabilidade financeira e que Miguel teria melhores oportunidades sob os cuidados da avó. Pelo menos era isso que o advogado Mendes havia explicado na petição inicial. A audiência começou com as formalidades de praxe. O juiz confirmou a presença de todas as partes, pediu que o advogado de Letícia apresentasse seus argumentos iniciais. Dr. Mendes levantou-se, ajeitou a gravata de seda e começou seu discurso ensaiado. Sua voz tinha aquele tom pomposo que alguns advogados usam quando querem impressionar, cada palavra escolhida para soar importante e definitiva. Vossa Excelência, ele começou, gesticulando com uma caneta Montblanc, que provavelmente custava mais do que meu aluguel mensal. Estamos aqui porque uma criança inocente está sendo privada das oportunidades que merece ter na vida. Minha cliente, a senhora Letícia Amaral Souza, é uma empresária de sucesso, proprietária de 3 farmácias na região de Campinas. Ela tem condições não apenas de prover o básico, mas de oferecer educação de qualidade, atividades extracurriculares, viagens culturais e um padrão de vida que a atual situação da nora simplesmente não permite. Rafael apertou minha mão mais forte. Eu podia sentir a tensão emanando dele como ondas de calor. Ele tinha tentado convencer a mãe a desistir daquilo dezenas de vezes nos últimos 3 meses, desde que ela havia protocolado a ação.
Cada tentativa terminava com Letícia dizendo que estava fazendo aquilo por amor ao neto, que era seu dever garantir o melhor futuro para Miguel. O advogado continuou. A situação financeira da senhora Gabriela Oliveira é precária, Vossa Excelência. Ela trabalha como doméstica, prestando serviços de limpeza em residências. Sua renda mensal não ultrapassa R$ 1.500. O marido dela, meu cliente filho da minha cliente, trabalha como mecânico e ganha aproximadamente R$ 2.800 por mês. Juntos, mal conseguem cobrir as despesas básicas de aluguel, alimentação e contas. Cada palavra era como um tapa na minha cara. Não porque eu tivesse vergonha do meu trabalho, mas porque a forma como ele dizia fazia parecer que eu era menos humana, menos capaz de amar meu filho por causa do número na minha conta bancária. Respirei fundo, lembrando do que o advogado que nos representava havia dito. Dr. Ferreira era um advogado de família experiente que estava nos ajudando pro bono. Depois que Rafael contou nossa situação para um colega de oficina, cujo irmão era advogado, ele tinha nos orientado a manter a calma, deixar o outro lado falar primeiro, não reagir emocionalmente. Dr. Mendes continuou seu teatro. Além disso, Vossa Excelência, a criança está sendo criada em um ambiente inadequado. O apartamento onde vivem tem apenas 2 quartos pequenos, uma sala estreita, cozinha minúscula. Miguel divide o quarto com os pais porque não há espaço suficiente. Na casa da minha cliente, a criança teria um quarto próprio, decorado especialmente para ele, com brinquedos educativos, livros apropriados para a idade e todo o espaço necessário para se desenvolver adequadamente. Foi nesse momento que Letícia decidiu contribuir com seu veneno pessoal. Ela não conseguia ficar quieta quando tinha uma plateia. Sempre precisava ser o centro das atenções. Levantou-se do banco, ignorando o olhar de advertência do próprio advogado, e apontou o dedo na minha direção como se estivesse apontando para algo repugnante que tivesse encontrado no chão. Vossa Excelência. Sua voz saiu estridente, cheia de desdém ensaiado. Olhe para ela. Olhe bem. Essa mulher é apenas uma doméstica, uma empregada que limpa casas para sobreviver. Como ela pode oferecer alguma coisa de valor para meu neto? Que tipo de exemplo ela é? Que tipo de futuro ela pode proporcionar? O silêncio que se seguiu foi pesado. Até a escrivã parou de digitar por um momento. O juiz franziu a testa, claramente desaprovando a interrupção. Mas antes que ele pudesse falar, Letícia continuou. Ela estava em seu elemento agora. Anos de arrogância jorrando como um rio que finalmente rompeu a represa. Meu filho merecia coisa melhor. Ele foi criado com todas as oportunidades, estudou em boas escolas, podia ter se casado com alguém de nível, mas não. Ele escolheu ela. A forma como disse ela fazia parecer que estava se referindo a algo que tinha raspado da sola do sapato. Uma mulher sem educação superior, sem família de nome, sem absolutamente nada para oferecer além de uma barriga fértil. Rafael soltou minha mão e se levantou de um pulo. Mãe, pelo amor de Deus, para com isso. Sente-se! O juiz ordenou, batendo o martelo uma vez na mesa. Sua voz era firme, mas controlada. Todos vão ter sua chance de falar, mas dentro da ordem. Senhor Rafael, sente-se agora. Rafael obedeceu, mas seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Ele olhou para a mãe com uma mistura de decepção e descrença, como se estivesse vendo pela primeira vez quem ela realmente era por baixo de todas as joias e roupas caras. Letícia, porém, não tinha terminado. Ela virou-se para o pediatra que havia trazido como testemunha. Doutor Paulo, o senhor não concorda que uma criança precisa de estabilidade? De um ambiente adequado? Como uma doméstica que ganha R$ 1.500 por mês pode oferecer isso? O Dr. Paulo Mendonça tinha permanecido em silêncio até aquele momento, observando tudo com expressão pensativa. Ele estava sentado em uma cadeira ao lado da mesa das testemunhas, o jaleco branco impecavelmente limpo, um estetoscópio pendurado no pescoço mais como um símbolo de sua profissão do que por necessidade prática naquele ambiente. Quando Letícia o interpelou diretamente, ele suspirou profundamente, como alguém que acabou de tomar uma decisão difícil. Na verdade, senhora Letícia,
ele disse, sua voz calma, mas firme, cortando através da tensão na sala. Eu preciso interromper esta audiência. Todos olharam para ele surpresos. O juiz inclinou-se para a frente. Doutor Mendonça, o senhor foi convocado como testemunha especializada pela parte autora. Qual é o motivo dessa interrupção? O médico levantou-se lentamente, ajeitou o jaleco e caminhou até ficar em uma posição onde todos na sala pudessem vê-lo claramente. Havia algo em sua postura que comandava respeito. Aquele tipo de autoridade que vem de anos de experiência e conhecimento. Ele olhou diretamente para Letícia, e pela primeira vez, desde que entrei naquela sala, vi um lampejo de incerteza no rosto da minha sogra. Vossa Excelência, o Dr. Paulo começou, dirigindo-se ao juiz, mas mantendo contato visual com Letícia. Eu aceitei servir como testemunha especializada neste caso, porque me disseram que se tratava de avaliar as condições de vida de uma criança. Disseram-me que a mãe era uma pessoa sem recursos, sem educação, sem capacidade de prover cuidados adequados. Eu vim aqui preparado para oferecer minha opinião médica baseada nesses fatos. Porém, há informações cruciais que foram omitidas de mim. O juiz franziu a testa. Que tipo de informações, doutor? Informações sobre quem realmente é a senhora Gabriela Oliveira. Ele respondeu, virando-se completamente para mim agora. Nossos olhos se encontraram e vi algo neles que não consegui identificar imediatamente. Reconhecimento? Respeito? Senhorita Gabriela, ou devo dizer, enfermeira Gabriela, a senhora se lembra de mim? Senti meu coração disparar. Minha boca ficou seca. Rafael virou-se para mim com olhos arregalados, confuso. Até aquele momento, nem mesmo meu marido sabia de tudo. Eu tinha guardado partes da minha história como segredos trancados em uma caixa no fundo do armário, achando que nunca precisaria abri-la. Eu me lembro, doutor, respondi baixinho, minha voz saindo rouca de emoção contida. Vossa Excelência. O doutor Paulo virou-se para o juiz novamente. Há 7 anos eu trabalhava no pronto-socorro do Hospital Municipal de Campinas. Foi um dos períodos mais difíceis da minha carreira. Tínhamos uma epidemia de dengue assolando a cidade. Os leitos estavam lotados. A equipe estava exausta. Trabalhávamos turnos duplos e triplos. Foi nesse contexto que conheci uma das enfermeiras mais dedicadas e competentes com quem já tive o privilégio de trabalhar. A Letícia deixou escapar uma risada nervosa, mas não havia humor nela. Era o som de alguém que começa a perceber que o chão está desaparecendo sob seus pés. Do que o senhor está falando? Ela é doméstica, sempre foi doméstica. Não, senhora Letícia, o médico corrigiu firmemente. A senhora Gabriela Oliveira é enfermeira formada pela Universidade Estadual de Campinas, com especialização em pediatria. Ela se formou há 9 anos, trabalhou durante 5 anos no Hospital Municipal, salvou incontáveis vidas, inclusive a de uma criança de 3 anos que chegou ao pronto-socorro em parada cardíaca por complicações de dengue hemorrágica. Aquela criança era minha sobrinha. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Rafael estava me encarando como se estivesse vendo uma estranha. Letícia havia ficado pálida, sua boca aberta em choque. Até o advogado Mendes parecia ter perdido toda a arrogância, sua expressão agora de puro pânico profissional. O juiz inclinou-se para a frente, tirando os óculos e limpando as lentes cuidadosamente antes de voltar a colocá-los. Era aquele tipo de gesto que pessoas fazem quando precisam de um momento extra para processar informações inesperadas. Enfermeira Gabriela Oliveira, ele disse testando as palavras. A senhora é de fato enfermeira registrada? Sim, Vossa Excelência. Respondi, minha voz mais firme agora. Não havia mais motivo para esconder. A caixa estava aberta, os segredos espalhados pela sala como peças de um quebra-cabeça que finalmente poderia ser montado. Sou enfermeira registrada no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, registro ativo, sem qualquer anotação disciplinar. Então por quê? O juiz continuou, sua voz demonstrando genuína curiosidade agora. A senhora trabalha como doméstica? Por que essa informação não consta nos autos do processo? Respirei fundo. Era hora de contar a história que tinha guardado por tanto tempo. A história que nem mesmo Rafael conhecia por completo.
Há 4 anos, eu trabalhava no hospital municipal em turnos intensos, plantões de 12, às vezes 24 horas. Era um trabalho que eu amava, mas que drenava cada gota de energia que eu tinha. Foi durante esse período que conheci Rafael. Ele tinha ido ao hospital porque um colega da oficina havia sofrido um acidente com uma máquina. Rafael estava me ouvindo com total atenção agora, pendurado em cada palavra como se estivesse ouvindo sobre a vida de outra pessoa. Em certo sentido, ele estava. Ele nunca havia feito as perguntas certas, e eu nunca havia oferecido as respostas completas. Nos apaixonamos rapidamente, continuei, sentindo lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusando a deixá-las cair. 3 meses depois, descobri que estava grávida de Miguel. Foi uma gravidez complicada desde o início. Tive pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, risco constante de parto prematuro. Os médicos me recomendaram repouso absoluto a partir do 5º mês. O Dr. Paulo assentiu, confirmando que esse tipo de recomendação era comum em casos de gravidez de alto risco. Letícia permanecia em silêncio agora, mas seu rosto estava uma máscara de raiva mal contida. Ela percebeu que estava perdendo o controle da narrativa que havia construído tão cuidadosamente. Eu tive que pedir demissão do hospital, falei, cada palavra custando um pedaço da minha alma. Não havia como conciliar plantões de 12 horas com repouso absoluto. Rafael e eu ainda não éramos casados oficialmente. Eu não tinha direito à licença maternidade pelo hospital porque havia me demitido. Dependia completamente da ajuda dele e da pouca economia que tinha guardado. Mas ela podia ter pedido ajuda, Letícia explodiu, incapaz de se conter. Nós temos dinheiro. Eu poderia ter ajudado. A senhora ofereceu ajuda, dona Letícia? Perguntei, finalmente olhando diretamente para ela. Porque eu me lembro muito bem da sua reação quando Rafael contou que eu estava grávida. A senhora disse que eu tinha armado uma gravidez para prender seu filho. Disse que eu era uma interesseira atrás do dinheiro da família. Disse que Rafael deveria exigir um teste de paternidade porque a senhora não confiava em mim. O rosto de Letícia ficou vermelho, mas dessa vez não era de raiva. Era vergonha. Rafael fechou os olhos, provavelmente lembrando daqueles dias terríveis, das brigas com a mãe, da tensão que quase destruiu nosso relacionamento antes mesmo de começar de verdade. Miguel nasceu prematuro. Continuei, minha voz quebrando um pouco agora. Passou 23 dias na UTI neonatal. 23 dias olhando para aquele serzinho minúsculo ligado a tubos e máquinas, sem saber se ele sobreviveria à próxima hora. Rafael estava comigo todos os dias, mas suas contas não paravam de chegar. A oficina onde ele trabalhava não pagava bem. Eu não tinha renda alguma. As economias tinham acabado com as despesas médicas que o SUS não cobria. O juiz ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. O Dr. Paulo permanecia de pé, como uma testemunha silenciosa da verdade finalmente sendo revelada. Quando Miguel recebeu alta, eu estava quebrada financeiramente. Quebrada e aterrorizada. Ele precisava de acompanhamento médico constante, remédios caros, fraldas especiais porque a pele dele era extremamente sensível. Tentei voltar ao hospital, mas não havia vagas. A saúde pública estava em crise, cortando custos, demitindo funcionários ao invés de contratar. Fiz uma pausa, lembrando daqueles dias sombrios. Então comecei a trabalhar com limpeza. Não porque não fosse qualificada para outra coisa. Não porque fosse minha única opção, mas porque era o único trabalho que me permitia ter horários flexíveis. Eu podia escolher quando trabalhar. Podia recusar serviços se Miguel estivesse doente. Podia estar em casa quando ele precisasse de mim. Nenhum hospital ou clínica me daria essa flexibilidade. Mas agora, o juiz interveio. Miguel tem 2 anos. A situação mudou? Miguel ainda precisa de cuidados especiais, respondi firmemente. Ele nasceu com refluxo gastroesofágico grave que requer medicação controlada e dieta supervisionada. Tem que fazer fisioterapia respiratória 3 vezes por semana por causa do tempo que passou entubado na UTI. Eu continuo trabalhando como doméstica porque posso ajustar meus horários para levá-lo a todas as consultas e terapias. Quando ele estiver mais velho, mais estável, pretendo voltar à enfermagem.
Mas, por enquanto, ser doméstica me permite ser a mãe que meu filho precisa. O Dr. Paulo falou novamente, sua voz carregada de emoção. Vossa Excelência, eu vim aqui hoje achando que ia testemunhar sobre uma mãe negligente. Mas o que vejo é uma profissional de saúde altamente qualificada, que fez o que todos os bons profissionais de saúde fazem. Priorizou o cuidado de quem mais precisava. Neste caso, seu próprio filho. Não há absolutamente nada em sua situação atual que justifique remover essa criança de seus cuidados. Letícia finalmente encontrou sua voz novamente, mas agora estava cheia de desespero. Mas o dinheiro? Ela não tem condições financeiras. Olha como eles vivem. Um apartamento minúsculo, móveis velhos, sem luxo algum. Foi a vez de Rafael falar. Ele se levantou lentamente, olhando para a mãe com uma mistura de amor e profunda decepção. Mãe, a senhora quer saber por que não aceitamos sua ajuda financeira? Porque cada centavo que a senhora oferecia vinha com cordas anexadas. Rafael continuou, sua voz ganhando força a cada palavra. Quando Miguel nasceu, a senhora ofereceu pagar o hospital particular, mas disse que eu teria que deixar Gabriela e voltar a morar com a senhora. Quando ele saiu da UTI, a senhora ofereceu comprar um berço caro. Mas só se dessemos o sobrenome da família dela como o primeiro nome de Miguel, como se nosso filho fosse propriedade da família Amaral. Cada oferta de ajuda vinha com uma condição que diminuía Gabriela, que tentava me afastar dela, que tratava nosso casamento como se fosse temporário. Letícia balançou a cabeça vigorosamente. Eu só queria o melhor para vocês. Para meu neto. Não, mãe. Rafael retrucou, lágrimas agora correndo livremente pelo seu rosto. A senhora queria controle. A senhora nunca aceitou que eu escolhi Gabriela, que eu amo Gabriela, que construímos uma família juntos. Para a senhora, ela nunca seria boa o suficiente porque não veio do mesmo círculo social que nós. O juiz bateu o martelo suavemente, mais para reclamar atenção do que para repreender. Senhor Rafael, embora eu entenda suas emoções, preciso manter o foco na questão legal. Doutor Mendonça, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar como testemunha especializada? O médico assentiu. Sim, Vossa Excelência. Do ponto de vista pediátrico, Miguel está recebendo cuidados excepcionais. Verifiquei seus registros médicos antes de vir aqui hoje, como parte da minha preparação como testemunha. A criança nunca perdeu uma consulta. Todas as vacinas estão em dia. O crescimento está dentro da curva esperada para prematuros, e a evolução do quadro de refluxo tem sido exemplar. Isso não acontece por acaso. Acontece porque tem uma mãe extremamente dedicada e informada cuidando dele. Ele virou-se para Letícia. Senhora Amaral, com todo respeito, a senhora pode oferecer riqueza material. Mas essa criança precisa do que ele já tem. Uma mãe que entende suas necessidades médicas específicas, que tem treinamento profissional para identificar sinais de alerta e que está disposta a sacrificar sua própria carreira temporariamente para garantir que ele receba os cuidados adequados. Dinheiro não substitui isso. O advogado Mendes tentou recuperar algum controle da situação. Vossa Excelência, ainda assim, a questão financeira é relevante. A criança poderia ter uma vida mais confortável, mais oportunidades. Doutor Mendes, o juiz interrompeu, sua paciência claramente se esgotando. Eu li os autos deste processo. A renda combinada do casal é de aproximadamente R$ 4.300 mensais. O aluguel deles é de R$ 800. Eles vivem dentro de suas possibilidades, não têm dívidas significativas e a criança está bem cuidada. Pobreza não é crime. E mais importante, não é fundamento para remoção de guarda quando não há negligência. Ele folheou alguns papéis na sua frente. Além disso, vejo aqui que a senhora Letícia tem 3 processos trabalhistas movidos por ex-funcionárias de suas farmácias alegando assédio moral. Um deles já foi julgado procedente. Isso levanta questões sérias sobre seu caráter e adequação como tutora principal de uma criança. Letícia ficou lívida. Esses processos não têm nada a ver com isso. São funcionárias incompetentes tentando tirar dinheiro de mim. Pelo contrário,
O juiz respondeu friamente. Tem tudo a ver. Demonstram um padrão de comportamento de desrespeito e crueldade com pessoas que a senhora considera inferiores. Exatamente o tipo de comportamento que testemunhamos aqui hoje quando a senhora humilhou publicamente sua nora. O juiz juntou seus papéis e endireitou-se na cadeira. Vou proferir minha decisão agora mesmo, dispensando nova audiência. O pedido de guarda temporária é negado integralmente. Não há qualquer fundamento legal ou fático que justifique remover Miguel dos cuidados de seus pais. Ambos demonstraram ser responsáveis, dedicados e perfeitamente capazes de prover o necessário para o bem-estar da criança. Letícia soltou um grito de frustração, mas o juiz não havia terminado. Além disso, determino que a senhora Letícia Amaral Souza mantenha a distância mínima de 500 metros da residência do casal, exceto mediante convite expresso deles. Qualquer tentativa de contato não autorizado será considerada violação desta ordem e poderá resultar em medidas mais severas. Visitas ao neto deverão ser agendadas com, no mínimo, 48 horas de antecedência e sempre na presença dos pais. Vossa Excelência, isso é um absurdo! Letícia gritou levantando-se. Ele é meu neto. Eu tenho direitos. A senhora tem direitos de visitação, não de custódia. O juiz corrigiu severamente. E considerando seu comportamento hoje, demonstrando total desrespeito por esta corte e pela mãe da criança, estou sendo generoso em não suspender completamente suas visitas. Aprenda a valorizar o que lhe é oferecido, senhora Amaral, antes que perca tudo. Ele bateu o martelo uma última vez. Audiência encerrada. A sentença será lavrada e publicada nos próximos 5 dias úteis. Saímos daquele tribunal sob um silêncio pesado. Rafael segurava Miguel no colo. Tínhamos trazido nosso filho porque Letícia havia insistido que o juiz precisava ver a criança. Miguel dormia tranquilamente, alheio a tudo que tinha acontecido. Seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo regular e saudável. Esse ritmo era prova viva de que eu tinha feito as escolhas certas, mesmo que elas tivessem significado abrir mão temporariamente da carreira que tanto amava. No estacionamento do fórum, Rafael finalmente falou. Por que você nunca me contou tudo? Sobre ser enfermeira? Sobre o quanto sacrificou? Porque não era sobre mim. Respondi simplesmente. Era sobre Miguel. E eu não precisava de um diploma pendurado na parede para provar que sou uma boa mãe. Eu só precisava estar presente, estar disponível, estar preparada para cuidar dele da forma que ele precisava. Minha mãe? Ele começou, mas não conseguiu terminar. Sua mãe vai precisar de tempo para aceitar que não pode controlar nossas vidas. Completei por ele. E honestamente, Rafael, eu não sei se algum dia teremos uma relação saudável com ela. Mas o que importa é que temos um ao outro e temos Miguel. Isso é suficiente. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, sentei-me na pequena sala do nosso apartamento. Os móveis eram realmente velhos, muitos comprados em brechós ou recebidos de doação. As paredes tinham manchas de umidade que não conseguíamos pagar para consertar ainda. Mas havia fotos de nossa família por todo lado, brinquedos espalhados pelo chão, evidência de uma vida sendo vivida plenamente. Peguei minha carteira de registro profissional do Corem, guardada há tanto tempo em uma gaveta. Passei os dedos sobre meu nome impresso. Gabriela Oliveira, enfermeira. Aquele pedaço de papel não definia quem eu era. Eu era enfermeira quando cuidava de estranhos no hospital. E continuava sendo enfermeira quando cuidava do meu próprio filho em casa. Eu era enfermeira quando limpava casas para ter flexibilidade de horário. O título não mudava baseado em onde ou como eu aplicava meu conhecimento e dedicação. Aprendi que dignidade não vem de títulos ou contas bancárias. Vem de saber quem você é quando tudo é tirado de você, quando você é reduzida ao que as pessoas pensam ser seu valor mais baixo. Eu tinha sido chamada de simples doméstica como se fosse um insulto. Mas não havia nada de simples no trabalho que eu fazia. Não havia nada de simples no amor que eu dava. Não havia nada de simples nos sacrifícios que eu escolhi fazer. No final, um médico teve que interromper uma audiência para revelar quem eu realmente era. Mas a verdade é que eu sempre soube.
E as únicas opiniões que importavam, a de Miguel, quando me olhava com aqueles olhos cheios de confiança, e a de Rafael, quando me segurava nos momentos difíceis, essas opiniões eu já tinha. O resto era só barulho,